Você já lutou tanto e sentiu como se ninguém estivesse assistindo? Já deu o seu melhor em silêncio, sem aplausos, sem sinais, e a dúvida começou a corroer sua confiança? Se essa sensação lhe é familiar, ouça com atenção. O silêncio que te desconcerta pode ser exatamente o lugar onde Deus está bombeando nova energia para o seu desafio. Neste momento, quero te ajudar a ver o silêncio com outros olhos, não como o abandono, mas como o laboratório divino onde forças são renovadas. Se quiser continuar recebendo mensagens que fortaleçam sua fé e tragam clareza nesses momentos de espera, inscreva-se e ative as notificações. Fica comigo até o final. Quando falamos do silêncio de Deus, não queremos dizer ausência ou vazio absoluto. Há um tipo de silêncio que é desespero, e há um outro, mais profundo, que é presença, que se faz sólida no invisível. A Escritura aponta para isso. Em Isaías 30:15, encontramos o chamado à quietude e à confiança como caminho para a salvação, por meio da calma do coração. Em Lamentações 3:25-26, a esperança é dada ao que espera em silêncio. E em Abacuque 2:3, aprendemos que a visão tem seu tempo determinado, ela espera, mas não falha. Esses textos não prometem respostas instantâneas, como recompensa por uma fórmula, mas descrevem um modo de relacionamento com Deus que passa pela paciência ativa e pela fé sustentada quando as circunstâncias não mudam de imediato. Para compreender melhor, pense no silêncio como um campo invisível. À primeira vista parece estéril, nada floresce, nada se move. Mas se você olhar com fé, verá que é um terreno onde algo sementeiro acontece. Deus não está ocioso, Ele está agindo de formas que ainda não podemos ver. Podemos falar de 3 funções principais desse silêncio benigno: formação, proteção e preparo. Formação. No silêncio, Deus amadurece a sua fé. Como um agricultor que deixa sementes sob a terra até que ela crie raiz, Deus permite temporadas em que a fé precisa sair da emoção e se tornar convicção. Em vez de respostas imediatas que se apoiam na visibilidade, você é chamado a uma fé que resiste ao tempo e à dúvida, que não depende do aplauso humano para se sustentar. Esse é um trabalho paciente do Espírito, moldando caráter, perseverança e confiança inabalável. Proteção. Muitas vezes o silêncio é uma muralha. Quando Deus retira as luzes e a exposição, Ele também retira alvos fáceis. Se os planos fossem revelados cedo demais, o inimigo poderia frustrá-los. Se as circunstâncias fossem exibidas, a tentação de se apoiar em estratégias humanas aumentaria. Assim, há um silêncio estratégico que esconde o propósito divino até que o tempo certo chegue. É como um altar escondido, longe do espetáculo, onde o que é sagrado é protegido enquanto é preparado. Preparo. O silêncio é um laboratório divino. Enquanto o mundo exige sinais e velocidade, Deus trabalha no detalhe, ajustando, fortalecendo, acrescentando substância àquilo que será manifestado. A vitória que nasce em segredo tende a ser mais duradoura, porque não depende apenas de condições externas, mas de uma obra interna que suportou provações. Abacuque nos lembra que as obras têm seu tempo certo. Confiar nisso é permitir que Deus conclua o que começou. Mas por que o Senhor se cala às vezes? Não é um silêncio punitivo, é um silêncio pedagógico. Ele ensina através do silêncio que acreditar é mais que sentir. É permanecer quando a esperança ainda não tem evidência sensível. Muitos crentes confundem ausência de ruído com ausência de ação. É preciso aprender a distinguir o barulho do inimigo, que busca perturbar, do silêncio santo de Deus, que preserva. Olhe para as Escrituras e veja como esse silêncio é real e intencional. Lembre-se de Ana, que apareceu diante do Senhor dilacerada pela dor e sem voz que se ouvisse em público. Sua oração era interior, uma súplica que ela se... A vitória que nasce em segredo tende a ser mais duradoura, porque não depende apenas de condições externas, mas de uma obra interna que suportou provações. Abacuque nos lembra que as obras têm seu tempo certo. Confiar nisso é permitir que Deus conclua o que começou. Mas por que o Senhor se cala às vezes?
Não é um silêncio punitivo, é um silêncio pedagógico. Ele ensina através do silêncio que acreditar é mais que sentir. É permanecer quando a esperança ainda não tem evidência sensível. Muitos crentes confundem a ausência de ruído com a ausência de ação. É preciso aprender a distinguir o barulho do inimigo, que busca perturbar, do silêncio santo de Deus, que preserva. Olhe para as Escrituras e veja como esse silêncio é real e intencional. Lembre-se de Ana, que apareceu diante do Senhor dilacerada pela dor e sem voz que se ouvisse em público. Sua oração era interior, uma súplica que ela segurava no íntimo do seu coração. Ali, no espaço privado do templo, enquanto outros observavam e julgavam, Ana esperou, orou, e no tempo de Deus, recebeu aquilo que parecia impossível. Samuel nasceu como resposta de uma oração que muitos consideraram silenciosa e incompleta. A história de Ana nos mostra que a potência do pedido não está no volume, mas na sinceridade e na constância do coração que se entrega. E veja também Jesus, que diante das acusações e do tumulto, optou pelo silêncio mesurado em momentos-chave. No tribunal que deveria expor sua humanidade, sua quietude falou de domínio, de submissão obediente ao Pai e de confiança no propósito redentor. O silêncio de Cristo não era timidez, era autoridade. Ao escolher não responder aos que o provocavam, ele preservava o projeto maior da redenção e mostrava que nem toda disputa precisa ser travada em tom alto para ser vencida. Enquanto essas histórias se desenrolavam, uma batalha invisível acontecia. A guerra espiritual não se limita a espetáculos, ela age no terreno do pensamento, das emoções e da tentação. Quando Deus parece calar, o inimigo intensifica o ruído interior. Acusações, comparações, ansiedades que buscam minar sua esperança. Mas entender que há uma guerra invisível em curso muda a perspectiva. Aquilo que te incomoda pode ser a ação do inimigo tentando roubar a colheita que Deus está cultivando. Como reconhecer que o silêncio está produzindo fruto e não apenas desgaste? Há sinais que indicam amadurecimento espiritual. Primeiro, perseverança. Você continua orando, mesmo que a emoção tenha enfraquecido. Segundo, paz crescente. Embora as circunstâncias não tenham mudado, a inquietação vai dando lugar a uma calma que não é conformismo, mas confiança. Terceiro, menor necessidade de aprovação humana. Você já não vive pautado por aplausos, porque aprendeu a avaliar pelo que Deus sussurra ao seu espírito. Quarto, clareza de prioridades. As provas tendem a revelar o que é essencial. O silêncio ajuda a ajustar o foco. Esses sinais não aparecem todos de uma vez, nem na mesma intensidade, mas quando surgem, são indícios de que algo sólido está sendo formado. E como agir no dia a dia para transformar a espera em tempo de crescimento ativo? Primeiro, escolha permanecer. Esperar não é passividade resignada, é postura deliberada de confiança. Faça da espera uma vigília espiritual. Ore, leia a palavra, registre o que Deus tem falado. Anote promessas e testemunhos, porque a memória da fidelidade de Deus alimenta a fé em tempos de silêncio. Segundo, entregue. Não acumule a ansiedade em torno do problema. Coloque as suas frustrações diante de Deus em oração concreta. A entrega não anula o esforço humano, mas o direciona para o que importa. Terceiro, repita uma confissão curta e firme quando a dúvida bater. Senhor, eu confio no teu tempo e na tua força. Use-a como um ancoradouro em dias turvos. Quarto, cultive práticas que alimentem a alma. Jejum ocasional para ouvir mais claramente, momentos de silêncio intencional para deixar o Espírito falar, comunhão com irmãos que possam interceder e encorajar. Evite isolar-se por completo. O silêncio de Deus não é convite à solidão perpétua. Pode ser cuidado amoroso para que você seja formado, mas os irmãos existem para segurar suas mãos quando a sombra se alonga. Quinto, trabalhe obedientemente nas pequenas tarefas que Deus coloca diante de você. Às vezes esperamos grandes sinais e negligenciamos a fidelidade nas pequenas obras. Ser fiel no pouco revela maturidade e alinha sua vida com o propósito maior.
Lembre-se, o crescimento que resiste ao tempo não é forjado em grandes espetáculos, mas em compromissos repetidos na rotina. Um exercício prático: escolha um tempo diário de silêncio deliberado, 15 a 30 minutos, sem agenda para pedir resultados, apenas para ouvir e entregar. Traga um versículo que te ancora, pode ser Isaías 30:15, Lamentações 3:25-26 ou Abacuque 2:3, e repita devagar. Faça anotações das impressões e das mudanças no seu coração. Ao final de uma semana, revise o diário e verá pequenas transformações, mais paciência, uma oração mais serena, decisões mais alinhadas com o Espírito. Não se engane, haverá dias em que o ruído do inimigo será intenso e a fé parecerá falha. Nesses momentos, lembre-se das histórias bíblicas. Ana chorou no templo sem alarde público. Jesus calou diante de acusações, e ainda assim o propósito se cumpriu. Essas narrativas nos mostram que o silêncio não invalida o agir divino. Muitas vezes, é nele que o agir ocorre com mais cuidado e durabilidade. Chegamos agora a um convite prático e urgente. Decida hoje participar da obra que Deus está fazendo no seu silêncio. Escolha crer que Ele infunde força enquanto você espera. Não é prometer que tudo mudará amanhã como resultado de um ritual. É afirmar que, ao permanecer fiel, você permite que Deus renove sua energia interior, capacite suas decisões e fortaleça sua esperança. Experimente substituir a pergunta "Por que Deus está em silêncio?" por "O que Deus está formando em mim durante este silêncio?" Essa mudança de pergunta muda seu coração. Antes de orarmos juntos, deixo com você uma confissão simples para repetir nas manhãs. Senhor, eu me rendo ao teu tempo. Renova minhas forças e confirma em mim a fé que permanece. Faça dela um sopro de resistência nos dias difíceis. Pai, queremos abrir o nosso coração diante de Ti. Senhor, reconhecemos que muitas vezes nos incomodamos com o silêncio. Confundimos Tua presença com o barulho que o mundo exige. Mas hoje pedimos que o Teu Espírito venha como consolador e formador. Renova a nossa força onde a esperança já vacilou. Dá-nos firmeza para esperar sem desistir. Sabedoria para obedecer nas pequenas coisas e coragem para entregar o que não podemos controlar. Protege os planos que tens guardados em segredo. Tampa nossos alvos para que o inimigo não consiga frustrar o que tu estás cultivando. Transforma nosso silêncio em fertilidade. Faz-nos férteis em fé, amor e perseverança. E quando chegar o tempo de manifestar vitória, que possamos reconhecer tua ação e glorificar somente o teu nome. Em nossas fraquezas, sê nossa força. Em nossas dúvidas, sê nossa convicção. Recebe cada palavra não como cobrança, mas como entrega. Em nome de Jesus, firmamos nossa confiança em Ti. Amém. Permaneça nesta confiança. O poder do silêncio é real, e Deus, no seu modo, infunde energia em seus desafios. A vitória que Ele forma em segredo tende a ser durável, porque fala primeiro ao coração. Se essa palavra tocou você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que o silêncio de Deus é cuidado. Escreva abaixo: "Eu vencerei em silêncio com Deus." Deixe essa declaração como um ato de fé. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração enquanto você espera, e que a firme certeza do seu agir no invisível lhe dê força para continuar.